Salve, rapaziada, meu nome é Elias. Eu estou estudando esse tempo um livro do Edward Fraser chamado A Última Superstição, uma refutação ao neoateísmo. E daqui que eu comecei a fazer? Eu comecei a acompanhar canais de pessoas ateias. Comecei a acompanhar todo tipo de canal, de gente ateia, para poder entender exatamente quais argumentos que eles utilizam, a forma como eles pensam, porque eu nunca cheguei a ser ateu, eu só cheguei a ser agnóstico. Eu falava que não tinha como saber a existência de Deus e que eu podia afirmar nem que ele existia nem que ele não existia. Entendeu? Eu nunca tive o pensamento de um ateu, eu nunca fui ateu. Então, se eu quero aprender sobre neoateísmo, eu vou ir ver o canal Neoateísta. E daí eu tava vendo essa live aqui, eu cheguei ela já mais pro final e tal, e eu vi vários argumentos que eu já estreiei na hora, assim, a procedência extremamente duvidosa da linha de raciocínio. E o que eu vou fazer? Como eu estou estudando livros da defesa, eu vou assistir, fazer um react aqui nesse vídeo para fazer algumas contra-argumentações, porque eu quero fixar o conteúdo. Então, esse canal aqui, ele foi feito basicamente porque também é muito bom espalhar a verdade para as outras pessoas, mas também foi feito para eu poder estimular as coisas que eu estou estudando e poder fixar mais o conteúdo. Entendeu? Então, se eu estou lendo um livro sobre neoateísmo, não tem nada melhor do que reagir ao neoateísta e rebater os argumentos para conseguir fixar o conteúdo do livro. Então, bora. Vamos ver o que eles têm que falar. De filósofos agnósticos como Joseph Schmidt, não sei se assim é a pronúncia, ou seja, lá no Deus no Delírio, eu acho que é no Deus no Delírio mesmo, né, o Dawkins apresenta as 5 vias de Tomás de Aquino, que seriam provas ou argumentos a favor da existência de Deus, e procura refutá-las. E parece que muitos filósofos criticaram o Dawkins de ser superficial, de ter feito um espantalho, né, de ter construído ali algo que não é muito próximo aos argumentos do... Geralmente o que essa galera faz, sabe? Geralmente o que essa galera faz é uma linguagem extremamente agressiva. Se achando assim num grau de superioridade em relação aos pobres coitados religiosos que não creem na ciência. Os caras já saem numa posição assim no debate já se achando, pô, a gente é o foda, então a gente pode falar aqui do jeito que a gente quiser, inclusive inferir coisas absurdas sem ter que provar nada, porque a gente está do lado da ciência. A gente está do lado da ciência. É os religiosos que têm que dar uma argumentação melhor porque eles estão do lado da fé, não estão do lado da ciência. Essa é a posição inicial de quase todos os ateus que querem começar a debater sobre isso. Desculpa falar, mas é a verdade. Tá? Vamos ver aqui o que eles vão falar. Do Aquino, e portanto ele não foi muito honesto intelectualmente. Você está familiarizado com essa problemática? Se você quiser falar um pouquinho sobre as 5 vias, o que o Dawkins, ou o que você pensa a respeito delas, comenta para nós então, que a gente já entra nesse tópico sobre os argumentos a favor da existência de Deus. Perfeito. Então, eu não estou familiarizado especificamente com a resposta do filósofo que foi citado ao Dawkins, mas eu estou muito familiarizado com essa discussão em torno do tratamento do Dawkins dos filósofos e teólogos que argumentam pró-Deus. E eu penso que o Dawkins ele é muito hostil e agressivo, realmente, e que é curioso que as pessoas que mais o acusam de não estar realmente refutando, geralmente são pessoas religiosas. Por que será? Por que será? O cara tá querendo refutar São Tomás de Aquino. O cara era um gênio, São Tomás de Aquino. A Suma Teológica, ela foi citada. O cara tinha o Antigo Testamento inteiro, o Antigo e o Novo Testamento inteiro de cabeça. E a Suma Teológica, ela foi ditada, não citada, ela foi ditada. Vocês já leram sobre a Suma Teológica? O cara era um gênio. Aí veio o Richard Dawkins. Tenta refutar ele com a metafísica aristotélica atomista, que é uma coisa incrível. Assim, eu recomendo todo mundo estudar a metafísica aristotélica atomista, que a vida de vocês vai ser transformada, assim, eu garanto. Transformou a minha vida estudar isso, e eu tenho certeza que vai transformar a de vocês. É genial. E daí o cara quer refutar de uma maneira extremamente superficial, usando essa soberba argumentativa, patética, tá? E o cara tá se perguntando por que os religiosos ficaram putos. Não, os neoateus vão ficar putos? Neoateu vai ficar puto com a desonestidade intelectual? Eu acho que não. Não, porque honestidade intelectual assim não é o forte dessa galera. Não tô falando que é o caso de vocês dois que estão aqui, mas não é o forte dessa galera. Desculpa falar. Mas é a verdade. Eu tenho um conhecido, um amigo que é filósofo religioso, que fala que o Dawkins não refuta, ele xinga a religião. Mas eu penso que, ok, faz sentido você acusá-lo de xingar, porque eu não acho o Dawkins um bom escritor. Eu acho que ele é um bom cientista, mas eu não acho que ele escreve bem. E, no entanto, eu penso que ele refuta, sim. E a gente pode olhar para as 5 vias agora, de maneira breve, assim. Os argumentos a favor da existência de Deus, eles são ou a priori, ou seja, não depende da experiência no mundo, ou são a posteriori. Os argumentos do Aquino são a posteriori.
Ele acreditava que ele era capaz de provar Deus a partir dos seus efeitos, a partir do mundo, das coisas do mundo. Voltar para essa essência, né? Então, ele traz as 3 primeiras vias, são vias que têm a mesma linha de raciocínio, um fator inicial e um desdobramento. A primeira via é a do movimento, que ele contrabandeia a filosofia de Aristóteles para tentar justificar a filosofia contrabandeia. Se esse termo ele tenta usar de uma maneira pejorativa, eu desculpe falar, mas que é um argumento de Pascácio. Esse falar, querer usar como forma pejorativa que ele contrabandeou Aristóteles. São Tomás de Aquino foi o cara que realmente entendeu Aristóteles. Ele olhava uma tradução e ele sabia se a tradução estava errada ou não, porque de tanto que ele entendeu o pensamento de Aristóteles. E fez um desdobramento sobre aquilo. Se tu tentou usar isso de maneira pejorativa, cara, pelo amor de Deus. Ele pega o primeiro motor da metafísica de Aristóteles e fala: precisa ter alguma coisa que botou o universo em movimento. E essa coisa precisa ser Deus. O Dawkins traz 2 objeções a isso, que eu considero acertadas. Por que Deus seria imune à regressão, se você voltar na causalidade de movimentos? Por que Deus não seria movido também? Como é que... Ué. O argumento de São Tomás de Aquino é: o primeiro motor necessariamente precisa ser imóvel, por causa de uma disparidade de causas. Então vamos lá, se você não conhece qual é a argumentação que ele está utilizando, é o argumento do motor imóvel. Então, todas as coisas que, para Aristóteles, o movimento não era tipo a questão física, assim não. Para Aristóteles, o movimento era a passagem de potência para ato. Então, tudo que existe tem potência de algo. Então, eu tenho a potência de vir aqui e dar um soco na sua webcam. Eu não vou dar um soco na sua webcam porque ela já é bem poca, né? Você já percebeu. Mas eu tenho a potência de fazer isso. Para Aristóteles, o movimento seria essa passagem de potência para ato. Então agora, ato. Cometi um ato. Essa passagem que fiz da potência de dar um soco na webcam pro ato de dar um soco na webcam é o movimento para Aristóteles. E todas as coisas que se movem, elas se movem devido a uma causa. Senão, tu teria que aferir. Por exemplo, esse celular aqui. Ele se moveu sem causa nenhuma. Não, tudo que existe tem uma causa. Tudo que se move, que passa de ato para potência, de potência para ato, tem uma causa. Isso a gente pode aferir muito lá para trás, para a regressão das primeiras coisas, para chegar nas primeiras causas. E necessariamente, para ter uma causa, tu precisaria de uma causa para gerar aquele efeito. Para ter um efeito, precisaria de uma causa para gerar aquele efeito. Portanto, se as coisas se movem hoje, necessariamente, que se movem, elas passam de potência para ato. Necessariamente teve que ter uma primeira causa que gerou esse movimento. Entendeu? E essa primeira causa ela precisa ser imóvel, porque as coisas elas começam de alguma forma. Não é... Os ateus que adoram falar de fé, mas eles é o que mais tem fé. A maioria deles vive no fantástico mundo de Bob, cara. Desculpa falar. Tá? Desculpa falar, mas é verdade. Evolucionismo, essas coisas assim, é tudo fantástico no mundo de Bob. Os caras têm mais fé do que cristão, cara. E o Edward Pazer, ele fala isso no primeiro capítulo do livro. Ele mostra como é que os ateus têm meio que a religião deles. A religião deles é a anti-religião. Basicamente é isso. Então, a não ser que os ateus queiram inferir que o universo é infinito e não teve causa nenhuma, é a mesma coisa que é a mesma coisa que eu inferi que esse celular aqui caiu sem causa nenhuma, que a causa nenhuma fez um vingar de Leviosa que fez ele levitar e fez ele cair. É isso que eles querem inferir se não tem o motor imóvel foi a primeira causa de todas as coisas. É isso que eles querem inferir. E por que Deus precisaria necessariamente não ser movido? Justamente porque o conceito de Deus é que ele é ato puro. Então eles vão usar esse argumento para perguntar: por que Deus não foi criado e todas as coisas foram criadas? Se tudo precisa ter uma causa, então Deus necessariamente precisaria ter uma causa. Não. O que eles querem que a gente prove é justamente o conceito de Deus. Então, essa primeira causa que não teve uma causa, que é o que São Tomás de Aquino está falando, é o conceito de Deus. E essa causa ela precisa ser imaterial, por causa que a matéria também teve uma causa. Então, para a matéria ter uma causa, precisa ter algo anterior à matéria. E ela também não está inscrita no tempo e no espaço. Ela não é nem espacial nem temporal. Porque todas essas coisas têm início. O tempo é a unidade de medida para passagem das coisas materiais. E o espaço é onde as coisas materiais estão. Evidente. E se precisou de uma causa anterior à material, Deus ele é imaterial. E outra coisa,
Além disso, o universo tem um elemento de caos e ordem. Né? Então, tem um elemento de caos, mas a gente vê, obviamente, o elemento de ordem. Se não tivesse o elemento de ordem, a ciência não existiria. A gente não conseguiria fazer uma experimentação porque as ordens, as leis que regem o universo, elas necessariamente mudariam a todo instante, seria um caos imenso. E a gente não conseguiria fazer uma afirmação científica. Ou uma afirmação filosófica. A gente poderia falar que 2 mais 2 é 4 por causa que não tem ordem. Então amanhã pode ser 2 mais 2 é 5 e mudar tudo, entendeu? Necessariamente existe uma ordem no universo. Então essa ordem, esse primeiro motor, que não pode ser movido, porque do contrário não seria o primeiro motor, e não é o que o argumento de Tomás está falando. Tomás não está falando sobre algo que está se movendo igual a todas as outras coisas. Não. Tomás está falando justamente dessa primeira causa que é imóvel, que gerou todas as outras, e que é imaterial, que é inespacial, que é o que ditou esse elemento de ordem, porque a ordem ela necessariamente pressupõe a inteligência. A inteligência nada mais é do que ordenar as coisas. Isso é inteligência. O caos, ele não ordena nada. O caos não ordena nada. É o que os evolucionistas tentam aferir, mas não é verdade. O caos não ordena nada. O que eles colocam é uma teleologia para falar isso. Eles quebram a própria premissa deles evolutiva de que a evolução segue ao acaso, mas eles sempre, artigo na Science, artigo na Nature, tu sempre encontra teleologia lá. Porque os caras não conseguem fugir da realidade, de que o caos não gera ordem. Então eles mesmos, os próprios evolucionistas, eu acredito que os dois sejam evolucionistas, obviamente, né? Eles colocam esse elemento de ordem nos próprios artigos, assim. É ridículo. Mas não é sobre isso que é sobre isso que a gente está falando, tá? Mas essa ordem pressupõe uma inteligência. Então, esse primeiro ato, que tem esse ato puro, que não é movido por nada, que é imaterial, que é inespacial, que é atemporal, e que foi a primeira causa para o impulso para todas as outras coisas entrarem em movimento, é a definição de Deus. Então, Deus não é como qualquer outra coisa que ele está referindo ali. Sim, mas o argumento do Dawkins, como é que tu pode considerar um argumento bom, cara? Tu não entendeu nada. Tu não entendeu nada, cara. Desculpa, tu não entendeu nada. Justamente o que ele está falando é a primeira causa de todas. E se tu quiser aferir que o universo é infinito e não teve uma causa, é a mesma coisa que tu aferir do Wingardium Leviosa que fez levitar o celular e ele cair. Desculpa. Aí tu vai ter que ter fé para acreditar no Wingardium Leviosa, que não é causa nenhuma, mas que alguém fez algo que não é uma causa e gerou um Wingardium Leviosa que fez levitar meu celular. É a mesma coisa que querer inferir que o universo é infinito e não teve uma causa. Pois é. Olha onde é que esses caras se metem, né? Se metem a querer refutar a metafísica aristotélica tomista, usando um argumento patético desse. E esses caras ainda saem com uma postura de superioridade intelectual. Só pode ser uma piada, né? Desculpa falar, uma piada. Isso é justificado. E como que você atribui a esse primeiro motor todas as outras coisas geralmente associadas ao Deus que ele está tentando justificar? A onisciência, a onipotência, bondade e tudo mais. Eu acabei de explicar. Vamos lá. A gente consegue aferir a onisciência porque Deus ele é o ser em ato puro. Ele é o próprio ser. Tudo que existe está nele. Existere vem de algo que recebeu o ser de outra coisa, que é sustentado no ser por outra coisa. Existere é do latim. A palavra existe vem disso. Deus não existe. Deus é. O que é a realidade? A realidade é todas as coisas quando estão em ato, como a gente está vendo agora aqui, as coisas que elas existem de fato, como também as coisas que poderiam ser. Do contrário, não seria a realidade. Se eu não tivesse a potência de fazer todas as coisas enquanto a natureza humana, se eu não tivesse a potência que a natureza humana tem, enquanto a natureza humana, eu não seria um ser humano, não seria o Elias. Se eu não tivesse a potência de, sei lá, balançar a mãozinha, mas os tetraplégicos não balançam a mãozinha. Eu estou dando um exemplo do agora. O tetraplégico tem as potências passíveis do tetraplégico. Se ele não tivesse elas, ele não seria o tetraplégico. Vamos imaginar que você está andando na rua e tem um pitbull amarrado na árvore. E ele está sem focinheira. Você está andando na calçadinha. Assim, ele está sem focinheira. Ele não está te mordendo ainda. Mas tu atravessa a rua. Por quê? Se a realidade fosse só o que está se passando agora, tu passaria reto na frente do pitbull, porque ele não está te mordendo. Mas não, a gente sabe que faz parte do quadro do real todas as possibilidades.
também todas as potências daquilo que já está em ato. Entende? Justamente a densidade do ato é tu abrir mão de todas as potências que tu poderia fazer. Então, quando tu faz uma coisa, quando tu age, tu está abrindo mão, a densidade desse ato que tu teve é todas as outras coisas que tu poderia fazer enquanto ser humano. Agora vocês podem pensar mais antes de fazer alguma coisa. Então, essa é a densidade do ato. Justamente porque faz parte do quadro do real as possibilidades. Justamente, um pitbull ele não seria um pitbull se não tivesse a possibilidade de te morder. Se não tivesse a possibilidade de latir, de abanar o rabo. Ah, mas ele não tem rabo. Geralmente fica o cotoquinho. Balançar o cotoquinho do pitbull. Ele não seria um pitbull se não tivesse essas possibilidades, tá entendendo? Ele seria um cachorro empalhado que está na tua frente agora. É um cachorro empalhado. Então tu olha pra alguém e tu olha pra um manequim. Não, na realidade não é isso. Tu olha pra alguém e essa pessoa é o que ela é e também tudo que ela poderia ser. Tudo quanto ela poderia ser. Inclusive essa é uma janela para a esperança, por exemplo. Que, por exemplo... por que os católicos dão esmola pra mendigo? Pô, o mendigo é o que ele é e tudo quanto ele poderia ser. A gente faz uma aposta. Mas ele vai comprar bebida, cala a boca. Deus te dá graça todo dia, tu faz um monte de meta com as coisas que ele te dá. Porque o mendigo é o que ele é, tudo que ele poderia ser. Você é o que você é e tudo quanto você poderia ser. E as coisas que aconteceram? Onde que está aquele ato que tu se levantou hoje de manhã na tua cama? Onde que está aquele ato de tu se levantar na tua cama? Aconteceu. Aquilo teve que ser. Você é testemunho. De fato aconteceu. De fato você levantou da sua cama hoje de manhã. Onde que está isso? Cara, tem que estar em algum lugar, né, cara? Tu nunca vai deslevantar da sua cama. Tu nunca vai ter se deslevantado da tua cama hoje de manhã, no dia 18 de 2024. Onde é que está essa coisa? Na história? Não, a história é o registro. A história é o registro. Se ninguém registrasse as guerras napoleônicas, elas nunca deixariam de ter acontecido. Aconteceu de fato. Ganhou ser. Teve ser aquilo lá. Onde que está isso? Na tua memória? Não, se tu não se lembrar, alguém que tem Alzheimer e não lembra de nada, não vai mudar o fato das coisas que aconteceram, mesmo que ele não lembre. Aconteceu de fato, teve ser. Tá. Então eu já entendi que a realidade é tudo quanto poderia ser, tudo quanto potência e também quanto ato. É esse conjunto de virtualidades e atualidades. Isso é a realidade. Pois bem, partindo desse princípio, onde é que está toda a realidade, toda a história do mundo até agora já existiu enquanto potência? Porque se ela não tivesse existido posteriormente como potência, todas as coisas, tudo, toda a história, tudo, todas as coisas, elas tiveram que existir num lugar enquanto potência. Todas as coisas. Esse lugar onde está todas as coisas, que elas necessariamente precisariam estar enquanto potência, porque senão elas não existiriam se não fosse potência no momento. Entende? Só é possível um ato se atualizar se ele for inteiramente potência. É evidente. Eu nunca vou sair voando, bater asa e sair voando, porque eu não tenho essa potência. Se a realidade inteira, como a gente existe hoje, toda a história do mundo, não tivesse existido enquanto possibilidade, não seria história do mundo hoje. Então toda a tua realidade à tua volta, ela já esteve num lugar. E todas as coisas que aconteceram também se tornaram um ato, esteve num lugar. Esse lugar se chama Logos, ou Verbo. Tá? Esse lugar é o ser em ato puro. Tudo quanto é, está nele. Tudo quanto tem ser, está nele. Mas como é que Deus existe então? Se Deus existe, então Deus criou outro Deus. Não, porque se outro Deus existisse para criar Deus, ele já não seria Deus. Porque ele já estaria nesse lugar onde está todas as potências e atos. Não seria. O ser em ato puro, que é Deus, ele contempla todas as possibilidades de existência. Tudo quanto tem ser está nele. Por isso que ele não tem uma causa. Porque tudo quanto é, quanto poderia ter ser para causar algo, já está nele. Entendeu? E a gente consegue aferir também esse ser necessariamente a pessoa. Esse ser metafisicamente precisa ser pessoa. Entende? Porque a gente é pessoa.
E uma causa menor não pode criar uma causa maior. Uma plantinha só pode gerar planta para baixo. Animal só pode gerar animal para baixo. Eu só posso gerar do ser humano para baixo. Eu não posso gerar anjo. Eu só posso gerar do ser humano para baixo. O máximo que eu posso gerar enquanto ser humano é outro ser humano. Eu não posso gerar anjo, que é imaterial e superior em dignidade quanto a natureza angélica do que eu. Porque o anjo ele não é material, ele é imperecível. E o anjo é pessoa. E imaterial. O anjo é uma pessoa espiritual. Tá. Se anjos existem, se a gente existe e eu só posso gerar de pessoa para baixo, eu não consigo gerar anjo. Chimpanzé não consegue gerar pessoa. Isso é uma necessidade metafísica. Os evolucionistas são péssimos filósofos, tá? Não estudam metafísica, não estudam nada. Se eles entendessem isso que eu estou falando, que macaco gerou homem, já estaria... Esquece. Uma causa menor não pode gerar uma causa maior. Macaco não é pessoa. Macaco não tem inteligência e vontade. Macaco só pode gerar de macaco para baixo. E planta só pode gerar de planta para baixo. Porque o macaco ele é superior em natureza à planta. E a gente é superior em natureza ao macaco. E o anjo é superior em natureza a gente. E Deus é superior em natureza aos anjos. Se a gente sabe que só pessoa pode gerar pessoa, esse logos ele necessariamente precisa ser pessoa. Porque a gente é pessoa. E precisou ter uma causa. Entendeu? Então, além de a gente saber a necessidade metafísica do logos, a gente sabe que ele precisa ser pessoa. Isso é tudo razão. Aristóteles descobriu isso, cara. Aristóteles descobriu que o ser é ato puro. Aristóteles, um pagão, descobriu isso à luz da razão. Que loucura, né, cara? Que loucura. Tá aí a prova da existência de Deus. E a gente pode tirar isso pela própria experiência humana. Tu testemunhou de fato? Onde que está aquela ação de te levantar da cama? A realidade toda ela existe enquanto ato, mas ela precisou existir enquanto potência. Esse lugar, onde está todas as atualidades, todas as potências, está no Logos, que é o próprio ser em ato puro que sustenta a existência de todas as coisas. E qual é a implicação que isso tem na tua vida prática? A implicação que isso tem na tua vida prática é: quando tu for rezar, tu está rezando para aquele que está te sustentando no ser agora. Então tu está falando: pô, Deus, tu tem a garantia que ele está te ouvindo. Tem a garantia. Porque esse lugar está todas as possibilidades enquanto atos também. Por isso que Deus sabe, antes mesmo de tu falar o que tu vai falar. Porque todas as possibilidades já estão escritas também. Tudo quanto pode acontecer já está escrito. Tudo quanto pode vir a ter ser. E tudo quanto tem ser está escrito nele. Está nele. Entendeu? A gente está em Deus. Deus não existe, Deus é. Tá entendendo? Então já vai ter mais implicações. Né? O que significa que o Verbo se fez carne? O Logos fez carne, campeão. Mas Jesus não sabe como... Ele sabe como está se passando. Cara. Mas Jesus não ele entende. Ele é o ser em ato puro, ele sabe de tudo. Como é que aquela frase bem famosa que as pessoas falam? Deus te quer do jeitinho que você é. Como é que tu sabe que Deus te quer do jeitinho que você é? Porque você sempre existiu enquanto possibilidade. Você, aí na tua casa, mesmo com esse teu pai que é um traste, ou a tua mãe que é narcisista, tu sempre existiu enquanto possibilidade disso. Sempre. Por isso que ele te quer onde tu é, porque tu existe. E se Deus dormisse do nada, a criação inteira iria sumir e só ia restar ele. No início era o Verbo. No início era o Verbo. Isso significa que no início era o Verbo. Porque tudo quanto é, existe nele. Porque ele é o ser em ato puro. Onde todas as possibilidades do real estão condensadas. E a atualidade também. E por isso, por tu existir, a gente sabe que Deus te quer do jeitinho que tu quer. Porque tu sempre existiu enquanto possibilidade. Tu, aí na tua casa, em Governador Mangabeira, na Bahia. Se tu acolher isso para a tua vida, irmão, tu vai ver os frutos espirituais que tu vai tirar. Tu vai aprender essa verdade. De que Deus está te sustentando no ser agora. Agora Ele está te sustentando no ser. Que tu não é causa de si mesmo. Inclusive essa é uma noção de humildade. Reconhecer que tu não é causa de si mesmo.
Por isso que os ateus não são humildes. Eles não querem reconhecer que eles não são causa deles mesmos. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque agora já é 9h53 e eu tenho que ir pra academia. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? E que faça diferença positivamente na vida de vocês saberem sobre metafísica aristotélica. Todo agora é criador. Meu nome é Elias, que se inscreve no canal, confia no pai que ele viu, cara.